Como vocês devem saber, o Equador se encontra atualmente em um cenário de conflito armado, gerando uma crise institucional no país, decorrente, sobretudo, de um confronto entre as facções criminosas de um lado e o Estado do outro lado. Esse conflito tem colocado em risco as instituições democráticas do país. E por colocar em risco essas instituições democráticas, visando a defesa do Estado, o presidente elaborou um novo decreto em que estabelece como medidas, por exemplo, em primeiro lugar, a intervenção das Forças Armadas no território equatoriano e, em segundo lugar, a implementação de um estado de exceção em que novas regras são estabelecidas para mitigar os danos e, em terceiro lugar, podemos colocar também, entre essas medidas, um toque de recolher, limitando, de certa forma, alguns dos direitos fundamentais de liberdade de ir e vir, por exemplo. A pergunta que fica é, se fosse no Brasil, quais seriam as medidas constitucionalmente cabíveis para uma situação de crise e instabilidade interna das instituições democráticas? O que prevê, portanto, a Constituição Federal quando o assunto é defesa do Estado? Na Constituição Federal de 88, basicamente, existem três medidas que podem ser adotadas para a defesa do Estado, sendo duas mais conhecidas e mais aplicáveis a situações como a do Equador. Em primeiro lugar, temos o Estado de Defesa, que iremos explicar adiante, previsto no artigo 136 da Constituição Federal, e também o Estado de Sítio, que também é uma medida excepcionalíssima. Qual a diferença? Basicamente, a diferença entre os dois liga-se primordialmente à gravidade da situação que está ocorrendo. Quanto mais grave, mais vai ser tendente à aplicação do estado de sítio e quanto menos grave, o estado de defesa. Há uma terceira opção, que é a intervenção federal, que não será objeto desse vídeo, e sim as duas primeiras. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no que seria o estado de defesa. Afinal de contas, quando ele será instaurado, onde ele será instaurado e quem tem legitimidade para decretar esse estado de defesa. Em primeiro lugar, respondendo à pergunta de quando poderá ocorrer o estado de defesa, vemos que a Constituição Federal prevê duas situações específicas. A primeira delas é uma grave e iminente instabilidade institucional. Basicamente, existe algo ocorrendo que pode comprometer a estabilidade das instituições democráticas. E, em segundo lugar, temos uma calamidade de grandes proporções, mas nesse caso não provocada por humanos, e sim pela natureza. Exemplo, desastres naturais que ocorrem em situações do território nacional. Onde que será decretado o estado de defesa? Em locais restritos e determinados. Essa é a grande diferença do estado de defesa para o estado de sítio. Enquanto no estado de sítio há uma comoção nacional, no estado de defesa geralmente essa instabilidade se concentra em partes específicas do território, o que é diferente do que está acontecendo ali no Equador. E quem pode decretar o estado de defesa? O presidente da República, mas para isso ele vai ter que ouvir o Conselho da República e também o Conselho de Defesa Nacional. Lembrando que no caso do estado de defesa, essa oitiva será de caráter meramente consultivo, um conselho que será dado ao presidente, ele tem autonomia para decidir ou não. Depois disso, deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional, levado à apreciação, melhor dizendo, em 24 horas, e o Congresso Nacional tem 10 dias para tomar uma decisão a respeito disso. Lembrando que a decisão do Congresso Nacional ela é posterior, ela ratifica o estado de defesa e não autoriza, porque o presidente tem autonomia para decretar esse estado. Essa decisão será tomada pela maioria absoluta do Congresso, e se ele decidir que não concorda, esse estado simplesmente acaba. Mas lembre disso, estado de defesa, o presidente decreta e o Congresso aprecia depois. Inclusive, se estiver de recesso, o Congresso é convocado para apreciar. E quanto à duração desse estado? É previsto na Constituição que é de 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 30 dias. Ao contrário do estado de sítio, que pode ser prorrogado infinitas vezes, no estado de defesa, apenas uma única vez. E quais são as restrições aos direitos impostas nesse estado de defesa? A Constituição estabelece algumas situações, entre elas, limitação à liberdade de reunião, que é um princípio consagrado ali no artigo 5º, a limitação do sigilo de correspondência também será, por exemplo, pode ser verificado o que está contendo ali na correspondência de uma pessoa em relação à outra, o Estado vai poder verificar o conteúdo. A limitação do sigilo também
de comunicações, especificamente no que diz respeito às comunicações telegráficas e comunicações telefônicas, ou seja, acesso ao conteúdo daquelas comunicações dos indivíduos, justamente para controlar e fiscalizar o que está sendo produzido ali pelos indivíduos e limitar a instabilidade institucional. Como estamos falando especificamente da primeira hipótese do estado de defesa decorrente de ação humana, a pergunta que tem que ser feita é: pode a ocupação e o uso temporário de bens e também de serviços, serviços públicos no caso, na hipótese prevista no inciso 1º do artigo já estudado, qual seja a preservação ou o reestabelecimento da ordem pública e a paz social nos casos de comprometimento da estabilidade, ou seja, de grave instabilidade interna. Nesses casos, não pode haver essa situação de ocupação e uso temporário, apenas nas calamidades naturais. Partindo agora para o estudo do estado de sítio, é importante fazer as mesmas perguntas, isto é, em primeiro lugar, quem pode decretar o estado de sítio? No estado de sítio, por ser uma medida mais gravosa, o presidente deve ouvir necessariamente o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional previamente a essa decretação. E decidindo favoravelmente ao estado de sítio, o presidente solicita o Congresso Nacional. Então é importante, sítio solicita o Congresso Nacional a autorização, sendo essa autorização dada anteriormente à decretação do estado de sítio, diferentemente do que acontece no estado de defesa, que é a posteriori. Estado de sítio solicita ao Congresso Nacional e posteriormente decreta. Quais situações? Em primeiro lugar, comoção grave. No caso do estado de defesa, a gente lembra que a comoção ela se dava com repercussão mais limitada, mais em áreas específicas. Já no estado de sítio, é uma comoção grave de repercussão nacional, ou também na situação em que o estado de defesa se mostrar ineficiente. Lembra que o estado de defesa tinha um prazo de 30 mais 30? Se precisar de mais, já é estado de sítio. Outra hipótese é declaração de guerra e invasão externa, sendo uma resposta do Estado àquela invasão ou àquela agressão de um Estado estrangeiro. Portanto, já fica clara uma grande diferença do estado de sítio e o de defesa, qual seja, em primeiro lugar, o presidente solicita ao Congresso Nacional e também a abrangência dessa crise institucional, que no caso do estado de sítio, ela é nacional. Como o presidente vai solicitar ao Congresso, ele precisa declarar os motivos determinantes que justificam essa medida, já que é uma medida bem gravosa. O Congresso Nacional analisa esses motivos e decide também, nesse caso, por maioria absoluta dos membros. Portanto, ele esclarece o motivo, o Congresso aprecia por maioria absoluta e depois sim vai ser expedido decreto em que vão ser esclarecidas, entre outras coisas, em primeiro lugar, a duração dessa situação de estado de sítio. Em segundo lugar, as normas que serão aplicáveis, as normas extraordinárias, as normas de exceção que deverão ser observadas e, por fim, também as garantias constitucionais que ficarão suspensas nesse estado. Lembrando, por exemplo, no caso do Equador, que uma das garantias suspensas foi a liberdade de ir e vir, já que tem toque de recolher no estado do Equador. O presidente, além disso, vai designar um executor para realizar de forma mais precisa, mais eficiente, as medidas ali contidas no decreto que declara o estado de sítio. Além disso, é importante observar que também serão especificadas áreas prioritárias para a ação das medidas e a ação do executor. Qual é o prazo estabelecido pela Constituição? No artigo 137, inciso 1º, diz que é o prazo de 30 dias e a cada renovação de 30 dias deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional. Diferentemente do estado de defesa, que pode ser prorrogado apenas uma vez, o estado de sítio vai ser prorrogado enquanto a medida for necessária, mas ele deverá ser renovado a cada 30 dias. Lembrando também que nessa situação específica, o Congresso deve permanecer em funcionamento durante o prazo total do estado de sítio, não podendo entrar em recesso durante essa situação. No estado de defesa, a gente viu algumas medidas que podem ser tomadas, principalmente na restrição, na limitação da liberdade de reunião, correspondência ou comunicações telegráficas ou telefônicas. E agora no estado de sítio, quais são as medidas que vão poder ser tomadas?
A Constituição Federal também vai estabelecer algumas situações e, em primeiro lugar, está a obrigação de permanecer em locais determinados, limitando a liberdade de circulação no território nacional, que também é previsto constitucionalmente. Além disso, como segunda opção de restrição, está a detenção de pessoas em determinados prédios, ou seja, a pessoa foi presa, ela vai ser detida em determinado prédio, lembrando que a Constituição coloca como exigência que esse prédio seja diferente daqueles designados a crimes comuns. Em terceiro lugar, também temos a restrição da liberdade de correspondência, de comunicações, de informações e a liberdade de imprensa, por exemplo. Assim como ocorre ali no estado de defesa, há também uma restrição das correspondências e das comunicações telefônicas, telegráficas, liberdade de imprensa, de TV e de rádio, essa última inovando em relação ao estado de defesa. Também tem-se a suspensão da liberdade de reunião, ou seja, aquele direito de liberdade de reunião vai ser restrito. Em quinto lugar, tem-se a busca e apreensão de móveis. E, por fim, como medidas, a intervenção em empresas prestadoras de serviço público para adequar a situação de emergência. E, em último lugar, conforme previsto na Constituição, no inciso 7º, a requisição de bens para que o poder público possa se equipar melhor para enfrentar essa situação de instabilidade. Por fim, cabe destacar sobre quem acompanha e quem fiscaliza esse estado de sítio, esse estado de defesa, uma vez que uma preocupação da população seria quais abusos podem ser cometidos e quem será responsável, quem vai verificar se foram cometidos abusos pelas autoridades ali designadas para atuação nesses estados excepcionais. Para essa situação específica, a Constituição Federal prevê que a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, ou seja, a decisão se torna a mais democrática possível, uma vez que a mesa do Congresso Nacional escuta os líderes partidários, para formar assim uma comissão constituída por 5 membros que ficará responsável por fiscalizar e por acompanhar durante todo esse processo as ações do poder público, visando a restringir liberdades e garantias constitucional e reestabelecer a ordem e a paz social. Lembrando que, ao final de todo esse período, se houver abusos, as autoridades serão responsabilizadas conforme previsão constitucional. Peço que você deixe suas sugestões nos comentários de novos vídeos, novos temas. Se você gostou desse vídeo, por favor, peço que se inscreva no canal e também que curta o vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.